Bom dia a todos os presentes. O meu nome é Helena Mourão e faço parte da revista Exclusiva. Nós somos também parceiros deste magnífico evento e vamos começar esta nossa primeira sessão. Então, gostaria de vos apresentar a doutora Karina Guerreiro, que é CEO e fundadora do grupo Oxiclinic, uma clínica de medicina regenerativa, oncológica e hiperbárica. Tem um mestrado e um PhD pela International Medical School of Integrative Medicine e, numa busca pelo conhecimento e integração da medicina ocidental com a arte da medicina molecular, fez formação em acupuntura, medicina japonesa e medicina preventiva, onde exerce as funções específicas destas áreas. É também membro da direção da Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia, CEO e fundadora do grupo Oxiclínica, com medicina regenerativa, oncológica e hiperbárica. E hoje temos o prazer de ouvir aqui durante um tempinho, curtinho, mas vai ser muito importante. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Helena. Não sei se... Nós estávamos à espera... Bom dia, desculpem, estava aqui a ir já com muita pujança. Nós estávamos à espera que a sala se compusesse um bocadinho mais, mas já temos aqui algumas pessoas, porque também falar só para uma ou duas, acho que não vale a pena, não é? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente. Estamos na 3ª edição da Self-Care, um evento em que o denominador comum é o autocuidado. E eu acho que falar de autocuidado... não é apenas uma palavra da moda, não é? Porque está muito na moda, a Self-Care fala sobre o autocuidado, mas o que é isto do autocuidado? Qual é aqui o ser responsável pelo autocuidado? E de que forma é que isto abrange uma multiplicidade de áreas na nossa saúde e nos nossos estilos de vida? A verdade é que o autocuidado, para mim, é uma prática de vida diária. Alguém me fala de walk the talk, e a verdade é que se nós não fizermos aquilo que falamos e aquilo que acreditamos, mais tarde ou mais cedo o nosso corpo vai falar connosco. E o autocuidado é isso, é o dia-a-dia, é fazermos e termos cuidado com tudo aquilo que comemos, que colocamos na pele. Este evento tem aqui uma multiplicidade de marcas para podermos experimentar. A verdade é que, por exemplo, na oncologia, nós damos muito ênfase, pelo menos eu, aos disruptores endócrinos, penso que já terão ouvido falar, e, portanto, cada vez mais as marcas estão com este tipo de abordagem para que haja uma minimização destes disruptores e para que o nosso autocuidado e prática do dia-a-dia consiga haver aqui uma minimização de fatores de risco. Falando de fatores de risco, a temática que me foi proposta foi testar ou não testar, portanto, a importância dos testes genéticos na prevenção do cancro. Okay? Esta será a primeira fase da minha abordagem. A segunda, qual o papel da microbiótica na prevenção do cancro. E de que forma é que estas duas temáticas estão correlacionadas? A verdade é que o autocuidado também advém de compreendermos o nosso corpo, de escutarmos o nosso corpo, percebermos como é que o nosso corpo funciona. E, portanto, podemos, por um lado, começar com um teste minimamente invasivo, um healthy screening, de perceber, ok, tenho risco ou não de desenvolver um cancro, e eu acho que é uma área muito interessante para todos nós, no momento em que estamos a atravessar. Quem de nós é que não tem um familiar que, infelizmente, atravessou por um processo oncológico? E a verdade é que a sociedade se move pelo medo e a verdade é que nós todos vamos nos questionar: será que eu também tenho esse fator de risco? Ou o meu pai e a minha mãe tiveram, será que eu tenho que ter obrigatoriamente? Penso que já terão ouvido falar a diferença entre genética e epigenética. E a verdade é que nós estamos aqui, público em geral, portanto não estamos a falar para médicos. A verdade é que vocês sabem quanto é que pesa a epigenética versus a genética? Estamos a falar cerca de uma relação de 70% na epigenética para 30% de genética. E agora dizem-me, Karina, mas vai falar da genética? Vou falar da genética, mas vou falar na genética num contexto de autocuidado, de um healthy screening. Ou seja, se nós conseguirmos perceber se temos fatores de risco associados, mais alguma mutação genética associada para algum tipo de cancro, nós ainda vamos ter 70% de possibilidade de fazermos diferente e de fazer acontecer diferente nas nossas células. E é aí que, para mim, há uma grande diferença entre uma medicina mais preventiva e uma medicina reativa.
A verdade é que não há diversos tipos de medicinas. Medicina só há uma. Há diversas abordagens na prática da medicina. E a verdade é que falar sobre este link entre a parte genética e a parte da microbiótica, que já vou falar um bocadinho mais, faz toda a diferença para nos posicionarmos nos fatores de risco que temos inerentes e personalizá-los e de que forma é que eu posso alterar os meus hábitos e estilos de vida com acompanhamento de alguém que tenha realmente um conhecimento mais profundo para me poder direcionar para minimizar os 30% de risco genético. Portanto, eu acho que isto é muito importante nós colocarmos nas nossas cabeças e fazermos diferente. Porque, infelizmente, chega muita gente à consulta em pânico, eu costumo dizer a panicar, não é? E diz, o meu pai tem cancro, a minha mãe tem cancro, eu vou ter um cancro. Pessoalmente, o meu irmão teve cancro, a minha irmã teve cancro, eu, claro que estou alerta, claro que posso fazer um healthy screening e perceber de que forma é que eu tenho aqui um fator de risco, mas depois 70% da minha vida tem que ser direcionada para minimizar esse fator de risco. E eu acho que é isso tudo que nós andamos aqui. Nós vimos a este mundo para aprender e fazer acontecer e poder ser diferente, evoluirmos um bocadinho mais. Então, começando aqui pelos testes genéticos, não sei se já ouviram falar das biópsias líquidas. Ouviram falar? Pronto, está muito em voga agora a temática das biópsias líquidas. O meu grande amigo Vanel, falamos muito sobre isto. E a verdade é que qual é a diferença de um diagnóstico de uma biópsia líquida para uma biópsia, por exemplo, convencional? Não tem nada a ver. A verdade é que nós estamos a falar aqui de um teste, de um simples teste. Portanto, vamos fazer uma colheita de sangue e analisar quais são as células que estão na corrente sanguínea que podem ou não ter uma mutação genética para algum tipo de cancro. Este teste que vos apresento é um teste que pode avaliar até a presença de 70 tipos de cancro. Certo, Júlia? A Júlia está aqui connosco, veio de propósito, veio de França, para poder estar connosco, caso alguém tenha dúvidas um bocadinho mais pormenorizadas deste tipo de testes. Mas a verdade é que a Datar Cancer Genetics é um laboratório de referência. Se forem pesquisar, é um laboratório de referência. Eu vou fazer aqui um à parte porque não estou a querer menosprezar outro tipo de testes, mas quando vocês pensarem neste tipo de testes que vos vou falar, peçam sempre as referências, ok, que estão por detrás do teste que irão fazer. Porque, infelizmente, a medicina caminha também para uma vertente de negócio e depois podemos ser enganados. Okay? Portanto, o tipo de testes e o tipo de laboratório que está por trás de um teste destes é muito importante. Okay? Eu confio muito neste laboratório, sem qualquer conflito de interesses, e, portanto, digo, este laboratório tem resultados e tem estudos que são publicados e que me referem a uma confiança de fiabilidade do teste em cerca de 100%. Claro que tudo tem a sua taxa de risco e tudo tem o seu desvio padrão. Falamos sempre num desvio padrão estatisticamente significativo de 5%. Ok? Mas isso é em tudo. Pronto. Então, voltando aqui um bocadinho a estes testes vão avaliar, através de uma colheita de sangue... Esperem aí, desculpem. Ok. Através de uma colheita de sangue, perceber que tipo de células é que estão em circulação e se há algum risco de ter uma mutação genética para, por exemplo, um tumor do pâncreas. Então, nós fazemos o teste, é pedido sempre com requisição médica para diminuir o risco das pessoas começarem a fazer estes testes e depois panicarem e dizer eu tenho um cancro. E não é verdade. Okay? É muito importante a leitura deste tipo de resultado, que é perceber, ok, há aqui uma alteração na corrente sanguínea para este tipo de cancro, vamos então fazer um estudo aprofundado e perceber se efetivamente é um risco ativo ou não. Só para perceberem, as células cancerígenas podem estar em circulação cerca de 10 a 15 anos, verdade, Júlia? Pronto. E imaginem
agora ter aqui alguém no público que diz: "Oh Carina, mas eu já tive um cancro. Este teste faz sentido para mim? Este teste que eu estou a apresentar não faz sentido." Porque a verdade é que vocês iam ver células circulantes, caso o tumor tivesse sido, imaginem, tivessem tido um tumor primário há 5 anos atrás e agora íamos fazer esta abordagem e dizer: mas eu estava em remissão completa e tenho células circulantes, então afinal o meu cancro ainda está, claro, ainda vai detectar essas células. Mas isto também nos leva a pensar a fiabilidade do teste. Ele consegue ir até 10 anos a 15 anos atrás a nível de replicação genética. Portanto, eu acho que isto é muito interessante, mas sempre com muito cuidado, peso e medida, porque a leitura deste teste não significa que a pessoa, por ter ali umas mutações genéticas, tenha aquele cancro ativo. Tem um mas que nós temos 70% possibilidade de fazer com que isso não aconteça, se for diagnosticado precocemente. O problema é quando já é diagnosticado de uma forma menos precoce. E, portanto, estava aqui a falar sobre se diagnosticado precocemente, e reparem uma coisa, nós aqui, no primeiro setor, temos o cancro da mama. É um dos cancros mais comuns a nível mundial. E se virem aqui em azul escuro, temos uma fase de diagnóstico 1, 2, portanto, uma fase de diagnóstico mais precoce. E depois temos aqui o cancro do pâncreas completamente invertido, em que a fase de diagnóstico é uma fase de diagnóstico já numa fase 3, 4. Agora perguntem, porquê é que isto acontece? Por haver uma maior incidência de cancro da mama do que cancro do pâncreas? Não. Porque a verdade é que a medicina convencional tem as suas imagens de diagnóstico precoce do cancro da mama, as ecografias, as mamografias, as ressonâncias magnéticas, e fazem parte de um ritual, de um check-up anual ou bianual. E, portanto, é claro que nós vamos ter um diagnóstico mais precoce de cancro da mama, porque estamos perante outras tecnologias de diagnóstico que ajudam a prevenir mais o aparecimento ou o desenvolvimento do cancro da mama. É aqui que este tipo de testes pode fazer diferença. É que ele vai abranger 70 tipos de cancros, em que, ok, a mama, se a mulher tiver cuidado e for diagnosticante, podemos aqui conseguir minimizar este impacto. Mas agora perguntem-se, quantas mulheres, mesmo fazendo exames de diagnóstico precoces, imagiologia, não é? Têm uma surpresa. E reparem outra coisa, isto depende muito também, e aqui não me interpretem mal, do técnico que faz o exame. Porque também, como em tudo, há erro médico. Da observação, não é? Uma coisa, uma ressonância, mas a observação ecográfica, a observação de mamografia, e, portanto, esta questão da evolução de um quisto, estar a passar de um BIRAD de 2 para um BIRAD de 3, de um ano para o outro, com uma evolução de um quisto de 2 centímetros para 10 centímetros de um ano para o outro, isto pode acontecer. Então, é nesta matéria que este tipo de testes pode realmente ajudar bastante a ser diagnosticado numa fase tão precoce que ainda não passou, por exemplo, naqueles milímetros que já obrigam a biopsar. Ok? Não sei se sabem que as guidelines, por exemplo, para tumores sólidos,
sempre que observarmos um tumor sólido numa imagiologia acima dos 10 centímetros, vamos ter que mandar biopsar. Okay? Vamos ter, a pessoa é sempre decisora. As guidelines é que recomendam a biópsia. Então, e sabemos que a nível de biópsia também há alguns riscos inerentes, e eu não estou aqui a dizer que sou contra a biópsia, ok? Estou aqui a dizer que há outras formas de detectar, mas que não são substituíveis. Estamos a falar de uma pessoa saudável, que quer avaliar apenas diagnóstico de risco, ok? Ok. Este teste chama-se TrueCheck, portanto é um healthy screening. Avaliação, estamos a pessoa saudável quer perceber fator de risco. Ok. Baseado nas células tumorais circulantes, para identificar a presença de tumores sólidos em indivíduos assintomáticos. Parênteses. Tumores sólidos. Por exemplo, eu sei que agora estou a ser muito técnica, mas é importante nós termos aqui algumas sementes no nosso cérebro para não sermos depois facilmente enganáveis. Linfomas é um tumor líquido. Leucemia é um tumor líquido. Este tipo de testes não terá a indicação para este tipo de tumores. Certo, Júlio? Portanto, é muito importante estarmos conscientes que não é uma panaceia para todos. Ok? Portanto, fiz este teste, mas afinal eu tinha uma leucemia e não foi diagnosticada. Temos que balizar, está bem? Há sempre uma coisa muito importante que é a clínica do paciente. Ok? Sobrepõe-se a tudo. Ok. Aqui foi só para explicar um bocadinho de que forma é que esta detecção de células sanguíneas acontece. Portanto, imaginem, nós temos uma alteração genética já com um tumor que é não observável a nível de imagem, mas nós enviamos o sangue para o laboratório, eles vão amplificar a amostra e vão perceber que há um tumor primário X que é detectável a nível da corrente sanguínea e que pode ser um potencial indicador de primário de um tumor. Ok. Então, mas como é que isto é perceptível? A amostra vai ser centrifugada, pronto, passa ali por uma data de processos importantes para que o sangue consiga não perder as suas características importantes para a colheita ser feita de forma correta. Isto é muito importante. É uma colheita simples, sangue banal. Depois vai avaliar e vai fazer o quê? Vai avaliar estas células, que são as células tumorais circulantes. Ok? Este teste vai enriquecer estas células tumorais circulantes a partir da amostra que foi enviada para o laboratório e vai fazer aqui um processo de imunocitoquímica. Okay? É a partir deste processo de imunocitoquímica que nos vai dar um resultado. Agora reparem bem, um resultado positivo destas células tumorais circulantes é indicativo de um cancro subjacente. Ok? Portanto, deu positivo, paniquei. Não, vamos perceber qual é o tumor primário que poderá estar na origem e em que fase, e vamos começar todo um estudo, ok? Mas, reparem o seguinte, ao passo que quando as células tumorais circulantes são indetectáveis, o paciente pode não ter um cancro, é verdade, mas eu não disse aqui que o paciente não tem um cancro, ok? Isto é muito importante, porque depois as pessoas dizem, deu negativo, e passado um ano, infelizmente, têm um diagnóstico de um câncer da mama e vão dizer assim, este teste não vale nada. Sabem porque é que isso pode acontecer? Porque a doença oncológica é uma doença multifactorial. E a verdade é que a epigenética controla a genética. E a verdade é que muitas vezes basta vamos agora falar de uma mulher que teve uma situação de stress que vai alterar toda a componente hormonal desta pessoa, ok? Que vai aumentar os estrogénios circulantes e vai desenvolver aqui um tumor de mama estrogénio dependente. E quantas vezes é que isto não acontece? E o que é que desencadeou isto? Coitado, não vou culpar o cortisol porque ele é essencial também, mas foi o stress associado a picos constantes de cortisol que poderão ter levado a inflamação constante, etc, etc, etc. Pronto. Ok, portanto, este teste serve de diagnóstico para prevenção,
para nós tomarmos o nosso poder e a nossa capacidade de percebermos o que é que se passa efetivamente com o nosso corpo do ponto de vista genético e fazer diferente do ponto de vista epigenético. Pessoas, para quem é que este teste é viável? Para pessoas saudáveis ou com risco genético, por exemplo, o pai ou a mãe teve cancro e eles querem fazer um healthy screening para perceberem qual é aqui o nível de risco. E de quanto em quanto tempo é que devemos fazer este teste? Se continuarmos pessoas saudáveis, podemos fazer uma reavaliação entre os 12 a 18 meses. Mais cedo não faz sentido, acaba por ser um teste anual, ok? Para percebermos de que forma é que a genética está a interferir. Exatamente, e vocês perguntam, mas se é genética, não é mutável. Já percebemos que não é verdade. A genética é mutável pela epigenética, que se sobrepõe, está bem? Ok. E aqui eu já falei, porque eu depois perco-me a falar e acho que já falei um bocadinho de tudo. Nós temos hoje a Júlia, que eu agradeço muito. A Júlia veio de propósito para poder tirar algumas dúvidas a quem tenha interesse no teste. Nós, na nossa clínica, temos este teste. Aqui vão dizer, então, mas isso é um conflito de interesse. A verdade é que nós só estamos a disponibilizar cá em Portugal a possibilidade de fazerem o teste, porque é obrigatório ter prescrição médica, está bem? Não é um teste que consigam comprar pela internet e agora querem ver o risco. Não faz sentido, tem que ser lido por alguém. Ok, então agora vamos... Link... Já me desgracei no tempo? Pronto. Tenho quanto tempo, desculpem? 10? Ok, está bem. Qual a importância da flora intestinal na prevenção e no tratamento do cancro? Cada vez mais ouvimos falar da importância da microbiótica, certo? Este artigo saiu este mês na Oncoglam e foi escrito por um grande amigo meu que é o Dr. Diogo Alpim Costa, penso que alguns de vós conhecem, oncologista, e que está a fazer o doutoramento exatamente na importância do microbioma, ok? E que link é que eles têm com cada tipo de cancro. Eu achei que isto era interessante, trazer esta temática aqui ao evento, exatamente na continuidade dos testes genéticos, porque se percebermos bem, por um lado, o risco genético e, por outro lado, de que forma é que algumas cepas, eu já vos explico o que é que são isto das cepas, de bactérias podem influenciar negativamente o terreno biológico, que é o nosso corpo, nós podemos, se compreendermos bem, podemos posicionar bem o nosso fator de risco e trabalharmos de forma muito mais assertiva na nossa prevenção, ok? Por isso é que eu acho que a questão da microbiótica é mesmo muito, muito interessante de se estudar e de ser falada, ok? E então, eu costumo dizer, nós somos um ser andante de bactérias, e esta é a verdade. Mas vamos perceber um bocadinho o que é isto, da microbiótica e do microbioma. A microbiótica entrega trilhões de micro-organismos, ok? Organismos esses como vírus, fungos, bactérias, micro-organismos, ok? E estes micro-organismos coabitam dentro de nós e são necessários. Têm que estar numa coisa chamada simbiose. Portanto, eles podem ser até ou tornar-se agentes patogénicos, mas aquilo que nós queremos é que eles não tenham essa capacidade de se tornar patogénicos. É aqui o segredo da coisa. E não é assim nada tão difícil, ok? Claro que isto não é uma regra sine qua non e claro que se fosse assim ninguém estava doente. É verdade, é verdade. Mas se nós tivermos consciência e capacidade de escuta, nós vamos fazer diferença. Mais um parênteses que eu depois perco, mas tenho que falar de coisas práticas. Quantos de nós é que acham que é normal? Vão à consulta e dizem, eu pergunto, como é que é o intestino? Eu vou todos os dias. Este tipo de pessoa. Ok. Funciona perfeitamente bem. Ok. Olha, e faz bem as digestões? Não. Doutor, olha, estou sempre muito inchada, tenho a barriga sempre muito inchada, mas sempre fui assim. Sempre fui assim. Isto, para mim, é logo um sinal de alerta de disbiose intestinal. E se há disbiose intestinal, poderá estar realmente aqui condicionada à parte do sistema imune. Se o sistema imune estiver condicionado, acham que vão ter capacidade de responder numa genética que haja um fator de risco? Não. Então, era simplesmente uma barriga inchada. Ou então, aquela pessoa que diz assim, eu, desde que me conheço como gente, sempre tive obstipação. Mas sou assim, sempre fui assim. 3, 4 dias, pronto, tenho que fazer o microlaxe.
Isto não é saudável, nem pode ser considerado padrão normal. Tem que haver mudança de hábitos. E não há pílulas mágicas. Está bem? Eu costumo suplementar muito o meu doente entre o primeiro e o segundo mês, é verdade. Mas não há pílulas mágicas. Há mudanças de estilos de vida e há consciencialização do caminho que queremos. Está bem? Portanto, estes bicharocos, esta microbiótica, a verdade é que coabitam maioritariamente aonde? Eles não coabitam só no intestino, mas eles coabitam preferencialmente no intestino. Okay? É um grande viveiro de bactérias. Imaginem, temos cerca de trilhões de células e é própria de cada um dos indivíduos. Portanto, é uma impressão digital e vive em equilíbrio. A impressão digital denomina-se de microbioma. Okay? A microbiótica é o conjunto de células que coabitam. Depois, do ponto de vista genético, são diferentes em cada um de nós. Isto denomina-se de microbioma. Okay? E, uma vez que é diferente, este microbioma, tem a sua componente genética, ele tem a capacidade de alterar a parte genética. Estão a ver agora de que forma é que este link faz sentido nos testes genéticos? É que o nosso microbioma tem a capacidade de degenerar o nosso ADN. Ele interfere com o nosso ADN. Se interfere com o nosso ADN, claro que tem muita importância percebermos de microbioma. E, portanto, qual é aqui a importância de percebermos bem e trabalharmos bem a nossa microbiótica ou microbioma intestinal? Temos que perceber que tipo de alimentação é que estamos a ingerir, porque isto influencia diretamente, não é? Por exemplo, muitos de vós pensam, ouvi falar que tomar probióticos é bom, então vou tomar probióticos indiscriminadamente. E depois dizem, mas continuo sempre inchada. Pois, mas se tiver um SIBO, que é um crescimento de bactérias anormal no intestino, positivo, é claro que vai piorar com os probióticos. Por isso é que eu costumo dizer, atenção com a automedicação e atenção em ver receitas no Instagram, não é? Aquilo foi bom para não sei quantos, vou fazer também. É muito importante por este tipo de alterações. Outra questão, vejam isto é cada vez mais comum. O papel desta microbiótica interfere, ok, na absorção de algumas vitaminas, nomeadamente vitaminas do complexo B, K. E sabem em que é que isto interfere diretamente? Em funções muito importantes, como a tiroide, como a absorção do ferro. E quantas pessoas não chegam à consulta com ferritinas, desculpem a expressão, nas lonas. E depois dizem, preciso fazer uma infusão de ferro. Pois, se calhar precisamos para a pessoa poder respirar um bocadinho melhor, porque realmente anda sem energia nenhuma, mas temos que ir tratar a causa. E a causa tem que ver com a microbiótica, que está a fazer com que não haja uma possibilidade de absorção das vitaminas essenciais no sítio certo. E que fazem com que depois o ferro não seja absorvido. E coitada da tiroide anda aqui em esforço e dizem, mas os valores de referência está tudo bem. Eu adoro essa parte. Doutora, as minhas análises estão ótimas. Será que os valores de referência estando bem, as análises estão ótimas? E será que a microbiótica não vai alterar uma função importantíssima que é a tiroide? A função tiroideia? E muitas vezes, regulando a função tiroideia com alguns probióticos, nós conseguimos potenciar a absorção do ferro e acabou-se o problema da ferritina baixa? E não é sempre a tomar ferro, não é? Porque aí não estamos a tratar a causa. Pronto. Outra questão, portanto, falei aqui da importância da microbiótica no papel nutricional, na função de barreira e na função imunitária. Eu vou agora aqui passar alguns slides um bocadinho mais à frente e vou-me focar neste. Este slide, para quem já foi à minha consulta, porque tenho aqui alguns pacientes, eu mostro com muita frequência esta imagem. Porque esta imagem, para mim, fala e diz-me tudo aquilo que eu verdadeiramente acredito e que pratico com os doentes que me pedem ajuda. Reparem, nós temos aqui o intestino, que tem muitas velocidades, não é? Vocês estão a imaginar o intestino, tem muitas velocidades, e essas velocidades é que vão fazer com que haja absorção de nutrientes, etc. E aqui a seleção do que é bom passar para a corrente sanguínea e o que é para ficar lá fora. Que isto interfere aqui com a parte imunológica. Muito bem. Então, temos aqui estas tight junctions, não é? Que, se tivermos saudáveis, elas vão estar assim, muito juntinhas e não têm nenhum tipo de fissura. E o nosso intestino faz a seleção
do que é para ficar à porta e o que é para entrar de nutrientes. A verdade é que, por múltiplos fatores, basicamente, de estarmos vivos nesta sociedade, nós vamos começar a ter aqui fatores que desencadeiam uma inflamação do intestino e fatores que desencadeiam esta existência destas fissuras, chamada leaky gut, disbiose intestinal, permeabilidade intestinal e mais, e mais, e mais. Mas que é tão simples quanto isto. Mas esta mini fissura vai fazer com que agentes patogénicos entrem na corrente sanguínea e desencadeiem uma data de reações que vão influenciar negativamente o nosso estado de saúde. E surgem aqui, por exemplo, eu ano passado falei sobre o inflammaging, portanto uma inflamação crónica constante que está na base de muitas doenças e que, reparem, o facto da disbiose intestinal existir e deixar passar para a corrente sanguínea patogénicos vai influenciar uma inflamação crónica se nós não tivermos a capacidade do corpo responder. Por outro lado, as doenças autoimunes. Okay? As doenças autoimunes, eu diria que 80% das doenças atuais vêm de um processo do imbalance do nosso sistema imune. Eu não estou a querer dizer que as pessoas têm todas as doenças autoimunes, mas a verdade é que a maioria das doenças advém do intestino e a maioria das doenças advém por este balanceamento não estar adequado. Pronto. Portanto, é muito importante avaliarmos a microbiótica e ter a microbiótica controlada para que haja uma barreira intestinal ativa e favorável. Pronto. Muito bem. Portanto, já tivemos aqui papel da microbiótica, função barreira protetora, parte do desenvolvimento da regulação imunológica e absorção de algumas vitaminas essenciais também à mitocôndria, que falei o ano passado, não posso aqui alongar muito, etc. Então vamos lá. Há bactérias que coabitam no nosso intestino e que começam a ser estudadas e categorizadas. E vamos, por exemplo, pensar. Esta bactéria, aqui está uma, mas Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis é uma bactéria muito comum, existente no nosso intestino, e que advém, por exemplo, da carne de vaca. Okay? Essa Enterococcus fecalis, ela tem vindo a ser estudada como uma bactéria presente no cancro coloretal, por exemplo. Então, começam a ser feitos estes estudos e começam a separar as cepas das bactérias e a perceberem, perante este tipo de cancro, quais são as bactérias mais presentes e de que forma é que elas estão presentes. Estão muito elevadas ou estão pouco elevadas? Surgem aqui, por exemplo, outro tipo de teste que eu, quando há realmente necessidade, peço, que é os testes de estudo da microbiótica, que é para perceber que bactérias é que estão em sobrecrescimento ou em subcrescimento e vamos tentar balanceá-las, minimizando este risco delas desenvolverem, por exemplo, um cancro coloretal. Okay? Às vezes é importante nós percebermos porque é que nos dizem não coma carne de vaca. Não é só porque sim, é porque poderá estar associado a este fator de risco. Okay? Por outro lado, temos bactérias que são muito protetoras. Já está a acabar. Mais 5 minutos e acabo. São muito protetoras e que nos vão ajudar na componente imunológica, como, por exemplo, os lactobacilos os rhamnosus, que está presente em muitos probióticos. Por exemplo, eu utilizo muito os probióticos da Nutergia, agradeço eles estarem connosco também ali no stand, em que muitos dos probióticos que eles têm como base é o rhamnosus. Okay? Então, estes fatores que alteram a microbiótica, nós já falámos, reparem, fatores de estilos de vida, estilos de vida, estilos de vida, estilos de vida. Começa por aquilo que comemos, começa por aquilo que pensamos, porque eu estou agora limitada pelo tempo, agora ficava aqui mais uma hora a partilhar coisas, mas realmente fatores de estilos de vida que interferem na disbiose intestinal, que vamos àquela imagem que eu mostro sempre de disbiose intestinal. Muito bem. Vou passar aqui um bocadinho para que tipo de cepas é que podem estar relacionadas com o cancro. Falei-vos de algumas bactérias que se tornam patogénicas, falei-me de algumas bactérias que podem ser favoráveis ao não desenvolvimento de algumas doenças, e agora reparem aqui, microbiótica e cancro.
ela pode afetar a resposta à quimioterapia e à imunoterapia, ok? Reparem, estamos só a falar de bactérias. Agora, estamos perante um doente oncológico, há um risco oncológico. De que forma é que algumas cepas podem influenciar, reparem, a resposta à quimio e à imunoterapia? Isto é espetacular, se nós soubermos trabalhar com elas. Depois, a presença ou ausência de determinadas bactérias pode influenciar o prognóstico. Portanto, se nós conseguirmos estudar o microbioma daquele paciente, nós conseguimos fazer uma indução de pensamento para, ok, este tipo de bactéria pode estar perante o desenvolvimento deste tipo de tumor, ok? Por outro lado, certos tipos de bactérias estão associadas a alguns tipos de tumor. Então vamos passar aqui um bocadinho, eu pus aqui o artigo do Diogo, que ele fala exatamente sobre isto. Este artigo está muito giro na Oncogam, podem ir ver. A tese de doutoramento dele é só este estudo. Eu acho que isto, para mim, em Portugal, eu fiz uma parte da minha formação nos Estados Unidos. Não é melhor nem pior, mas já se falava bastante do estudo da análise de microbioma. Cá em Portugal, ter um colega que está à frente do desenvolvimento de uma investigação desta área, eu acho que é fantástico. E dou-lhe os meus parabéns. E, portanto, que tipo de probióticos é que podem estar correlacionados com alguns tipos de cancro? Conforme eu estava a dizer, isto aqui para vocês vai ser chinês, eu só estou aqui a partilhar um bocadinho para depois podermos selecionar os probióticos adequados. E eu vou mesmo já terminar. Coloretal, por exemplo, temos aqui as bactérias que podem estar associadas a um tumor e como é que nós podemos prevenir? Tomando estas bactérias. Portanto, aqui é o benefício destas cepas para minimizar o risco de cancro. Ou, quando o doente já tem um cancro categorizado, por exemplo, como coloretal, que tipo de cepas é que eu lhe posso dar? Okay? Eu fiz este quadro, é um resumo de alguns estudos e vocês podem tirar as fotos que quiserem, porque eu acho que isto vos pode ajudar muito. Claro que aqui o médico é que deverá ser a pessoa que vos vai orientar a selecionar o bom probiótico, é por isso que cá estamos e que estudamos, mas se tiverem que avaliar por vocês próprios, faz todo o sentido terem em atenção e em consideração este tipo de cepas. Pronto. Eu vou só aqui, por exemplo, Helicobacter pylori, okay, que está correlacionado diretamente com o risco de cancro do estômago. Nós podemos minimizar a proliferação desta bactéria apenas e exclusivamente com probióticos. E desculpem, vejam a palavra probiótico, ok? E vejam a palavra antibiótico. Eu não posso alongar mais, mas perceberam como é que o Helicobacter é tratado? Comumente é com antibióticos que vão desregular completamente a probiótica. E as pessoas ficam completamente descompensadas. Mas aquilo que é vendido tem um risco grave de cancro do estômago porque tem uma Helicobacter positiva, coitadinha. Ela até se estiver controlada não nos faz mal nenhum. Temos é que a manter controlada. E como é que a mantemos controlada? Se calhar, não desenvolvendo um terreno fértil para que ela prolifere e dando-lhe a comidinha certa. Estão a ver aqui a comidinha certa? E não é preciso antibióticos. Pronto. No prato também podemos selecionar os probióticos. Os laticínios eu tenho sempre aqui algum cuidado a falar de laticínios, porque nós temos que perceber que não é laticínios para toda a gente. A verdade é que cada vez mais as pessoas desenvolvem intolerâncias à histamina e têm doenças autoimunes associadas a respostas exacerbadas à histamina e, portanto, laticínios é uma coisa que eu digo logo para tirar. Mas a verdade é que muitos dos probióticos vêm dos laticínios, ok? Só que depois já vem em extrato seco padronizado e não têm os efeitos secundários que têm associados aqui a bebermos um copo de leite, está bem? Frutas, o chucrute, não é? Já ouviram falar do chucrute, produtos do mar alguns, pronto. Enfim, pão fermentado, mas lá está. Isto tudo depois tem que ser bem balizado e bem avaliado. Somos seres muito diferentes e a medicina tem que ser personalizada. E pronto, coloquei aqui alguns alimentos que também podem ajudar. Alguns dos probióticos que poderão fazer sentido em algum tipo de patologia. Eu gosto imenso mesmo dos probióticos da Nutergia. São cepas vivas e, portanto, é muito interessante ver como é que eles atuam. E aqui a seleção, temos que ter aqui algum conhecimento de causa. E a visão integrativa, quer num doente oncológico, quer numa pessoa saudável, para diminuir o risco de risco associado, focado no intestino como órgão-alvo.
Eu continuo a achar que o intestino é o nosso primeiro cérebro, o intestino é dos órgãos mais importantes e penso que partilhei convosco aqui um bocadinho o porquê. Ok? Portanto, usar as ferramentas-chave de alteração de estilos de vida, de testes precoces para podermos diagnosticar precocemente algum tipo de patologia, seja a nível oncológico, seja a nível da microbiótica, para poder compreender e colocar o nosso corpo em simbiose. Pronto. Aqui é a visão que eu tenho e lá está. Self-care is how you take power. Portanto, diagnóstico precoce mais saúde intestinal, assume o teu poder. Está bem? E desculpem o atraso. Ficam aqui os contactos da clínica. Desculpem. Muito obrigada, doutora Karina. Eu acho que ficávamos agora aqui a manhã inteira, não é? A falar sobre estas temáticas. Antes de passarmos à plateia, eu tenho uma pergunta que é, sempre que se fala em cancro, é assim algo assustador. Há pouco falou que este teste deve ser prescrito por alguém. De que forma é que nos pode ajudar quando chegamos até à clínica, assim com um certo receio? Porque quando se fala em cancro, há sempre aquele medo. É uma palavra que traz uma grande carga. De que forma é que nos ajuda quando chegamos à clínica? Assim, este tipo de testes pode ser uma opção, claro que sempre considerando se a pessoa tem capacidade económica ou não. Estamos a falar de um teste. Qual é o valor, Júlia? 1.400 euros. Portanto, estamos a falar de um teste que não é para todas as carteiras e, portanto, eu tenho sempre em consideração se a pessoa se sente confortável para fazer um teste destes. Se não se sentir confortável, há outros fatores que podem ser avaliados de forma mais indireta, está bem, a nível analítico. Eu observo muito o sangue de microscopia de campo escuro, não sei se já ouviram falar, mas que nos dá muita informação. Eu vejo sempre o sangue dos meus doentes ao microscópio e dá-me uma informação incrível e, portanto, a Helena também já lá teve, já viu, portanto... Mas se calhar o valor vai nos salvar, não é? É isso, eu acho que este tipo de essa é que é a questão, este diferença. teste pode fazer a diferença. Depois, falar sobre a microbiota, que é o tema da atualidade. Porquê que ainda insistimos em tratar com antibióticos em vez de prevenir? Ou alguém que aparentemente até nem tem sintomas deverá tomar probióticos, certo? Certo, mas não é a toma continuada ou até pode ser contraindicado numa fase inicial e temos que depois coadjuvar numa fase mais final. Eu costumo dizer, a toma logo inicial de probióticos, por exemplo, comigo, é raro acontecer. Eu tenho que avaliar primeiro como é que está o intestino e daí a importância da avaliação da microbiótica. E depois, sim, de acordo com o estado de saúde do intestino, vamos coadjuvar com alguns probióticos. Isso faz todo sentido. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão? Temos aqui as nossas meninas. Alguém terá alguma questão? Temos aqui uma senhora? Sim. Vem aí já o micro, veio o micro já. Ok. Era para perguntar a partir de que idade é que é apropriado fazer esse teste? Eu prefiro passar a palavra à Júlia, que é a pessoa... Pronto, ok, a Júlia já me ajudou. 40. Mas os 40 fazem sentido também, imagine, mulher. As alterações hormonais começam a acontecer já a partir ali dos 30 e os 40 é quando há uma possibilidade de predominância estrogénica. E esta predominância estrogénica pode estar como fator de risco, se não for acompanhado, por exemplo, com modulação hormonal, que eu sou uma fã, de desenvolver aqui um tipo de alteração tumoral. E, portanto, aqui os 40 vêm muito pelas alterações hormonais coadjuvantes ao nosso envelhecimento. Sim. Sim. Faz sentido, obrigada. Nada. Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma outra questão? Pronto. Bem, então acho que estamos em cima um bocadinho aqui do tempo. Doutor Leandro, desculpe. Uma mensagem final? Que mensagem final é que deixaria para além de visitarem o stand, obviamente? Não, era para tomarem conta da vossa saúde. Como eu disse, take your power. Está bem? É isso. Obrigada.